Até sábado, né? Isso, Lu, até Ah, tá. sábado, tá? Ah, tá. E aí, eu acho que hoje o Adriano ficou de me mandar, ele tá em várias outras reuniões também, como a gente vai finalizar o seu, tá? Mas aí eu te passo, eu acho que ele me passa hoje na reunião da noite, e aí amanhã eu consigo te passar, tá bom? Vamos lá, então, pessoal, aula oficialmente sendo gravada, tá? Então, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula, falando aí um pouco sobre coaching para a dependência química. Então, a gente hoje, nessa aula, vai falar sobre coaching como ferramenta na transformação da dependência química, tá? É, deixa eu ver se ele... Parte 1. Hoje vocês vão entender um pouquinho melhor, porque a gente vai falar, nessa aula aqui, sobre exatamente como se fossem vocês apresentando uma aula, vocês apresentando uma reunião de coaching para um dependente, tá? Então, a preparação do seu momento com o seu interno, ontem a gente falou sobre isso, eu não sei se vocês chegaram a ler sobre a questão da introdução, sobre a questão da, da preparação ali, né? De uma aula de coaching, como é esse momento de coaching ali com o interno. Pessoal, se alguém for falar, como eu abri a tela aqui na tela cheia, pode abrir o microfone e me interromper, tá? Porque eu não estou vendo a telinha da videochamada. Então, falando aqui sobre a parte 1, é o acolhimento e introdução. Então, quando você decide que você vai fazer uma sessão de coaching, né, que é um propósito ali diferenciado com um interno, com um aluno seu, com um paciente seu, a gente vai entender que o propósito ali inicial, mesmo que você vá fazer com slides ou você vai fazer só numa conversa, você vai mostrar para ele que o propósito é ter um espaço de conexão e preparação emocional. Então, você vai lembrar que as feridas que ele tem ali não podem, né, construir outras feridas. Então, é exatamente essa frase aqui. É mostrar para ele que o nosso propósito hoje é construir um espaço de conexão e preparação emocional. Lembrando, você não é o que te feriu, você é o que escolhe construir a partir disso. Então, ele já tem que estar ciente que a gente vai falar sobre feridas e que ele não precisa vir armado. Por quê? Porque o que feriu ele não é ele. Ele não é as feridas que ele tem, né? Mas ele sim, infelizmente, ele é o que ele escolheu ser a partir daquelas feridas. E a gente está ali para desconstruir essa moldagem que foi feita com uma base ferida, né? Então, o propósito é entender como o coaching pode ser um aliado na jornada de recuperação. Uma roda de escuta é compartilhar em poucas palavras como ele se sente naquele dia. E manter um clima respeitoso, né? Promover um ambiente que não tenha julgamento, que tenha uma escutativa para todos. Então, ele precisa também entender que em alguns momentos ele vai precisar fazer uma escutativa, porque existem algumas feridas que você não vai rasgá-las ali, né, verbalmente. Existem algumas feridas que você vai falar com ele de uma forma real, mas que ele vai entender que dentro dele é muito maior, porque só ele sabe qual é a dor que ele está sentindo. Então, dentro dele é muito maior do que aquilo que você está ali falando com ele, tá? Partindo aqui para o que é o coaching naquele momento que você está estruturando a sua primeira reunião de coaching, então aqui na parte 1, a gente já viu que você vai estruturar de acordo com aquilo que você está vendo e que a pessoa que vai receber aquela ação de coaching, ela vai vir provavelmente com uma resistência, ela vai vir provavelmente armada, e é neste momento que o coach já vai iniciar, porque ele já vai iniciar mostrando para ele que ele não é aquilo que ele está sentindo, mas que infelizmente ele se tornou algo parecido e que você está ali para ajudá-lo a quebrar isso.
né? A gente vai ver aqui, ó, que o coach é um processo de desenvolvimento pessoal, focado em facilitar escolhas conscientes e planos de ação. Não é uma terapia, mas uma ferramenta para descobrir sua força interna. A terapia, por que a gente bate nesse ponto que não é uma terapia? Então, na parte 2 da minha estrutura, da minha próxima reunião, eu vou montar ali, eu vou falar para ele vai deixar, eu vou deixar ele bem claro de que a gente vai bater um papo, que a reunião terapêutica já foi, ele já passou pela reunião terapêutica essa semana, ou você já passou por uma reunião terapêutica ontem, hoje a gente vai bater um papo. Eu quero entender como está o seu desenvolvimento, eu quero entender como você está. E assim, hoje a gente vai conversar sobre o que você sente, sobre como você chegou aqui, sobre como você está hoje, se você acha que já teve uma evolução. Então, na parte 2, a gente vai trazer ele para uma realidade que a gente não está ali no momento terapêutico. A gente está ali no momento de bater um papo e entender como é que ele está. Então, primeiro, nesse momento, eu vou ter que manter o foco no potencial. O coach é sobre libertar o seu potencial, definindo metas claras e superando barreiras internas. Ou seja, a nossa conversa com ele, de uma forma real, ela não vai poder ter entrelinhas. E é nessa parte que fica um pouco confuso, porque ao mesmo tempo, da forma que você vai falar, parece que você está falando nas entrelinhas. Por quê? Lembra que a gente falou que ele vai trazer para você um, um motivo que não é um motivo real? Ele vai trazer para você um motivo emocional, que o relacionamento dele não deu certo e que fez ele ter uma recaída. E aí você vai começar a entender que esse é o 13º, 14º, 16º, enfim, ou é só o terceiro, só o primeiro, não sei. Relacionamento que não deu certo. Por que não deu certo? Por conta de gatilhos emocionais. E aí você vai começar a entender que os gatilhos emocionais dele não são de outros relacionamentos que ele tem uma ferida. Os gatilhos emocionais dele são sim de relacionamentos, mas de um relacionamento materno. Então, ele transcreve nos relacionamentos afetivos dele as frustrações que ele teve no relacionamento materno. Ele tem uma criança ferida. E aí ele transcreve aí nesse relacionamento dele essa criança ferida. E aí o relacionamento dele não dá certo. E a esposa também não entende que ele está se comportando realmente como uma criança, entre aspas, porque ele tem uma criança ferida. Entende que vai muito além do que ele falou para você inicialmente. O que isso tem a ver aqui com o que a gente falou? Porque a gente vai ter que falar com ele de uma forma clara. Mas é de uma forma clara, lembra do nosso conceito? Uma forma clara, aonde ele vai chegar nessa reflexão. Então, pode parecer que você está falando nas entrelinhas, mas não se confunda, você não está falando nas entrelinhas, porque o fundamento do coaching é fazer com que ele chegue numa conclusão. Então, eu vou fazer perguntas, eu vou falar sobre, de forma clara, mas eu não vou dar para ele, olha, eu estou vendo que o seu problema é o seu relacionamento materno e não o seu relacionamento afetivo. E aí ele vai entender. Não, eu vou conversando com ele ali naquele bate-papo, nas perguntas fechadas, usando talvez algumas perguntas abertas, fazer com que ele libere um potencial. Qual que é esse potencial? É o raciocínio. É ele raciocinar aqui junto comigo que o problema dele não é a questão afetiva, e sim a questão materna, tá? Passo 2 aí da nossa segunda parte, nessa montagem, né, da nossa primeira reação aí de coaching. É uma reconstrução de identidade. Ela apoia na redescoberta de quem você é e na definição de novos propósitos de vida. Então, se a gente focar aqui no nosso exemplo que a gente está trazendo, mas eu vou tentar ir buscar aí alguns outros exemplos depois para as próximas aulas, para que vocês tirem um pouco esse foco, né, do relacionamento, mas é que hoje grande parte dos motivos que a gente tem dentro da CT partem aí de estrutura, né, estrutura familiar, estrutura
de formação de pessoa, como a pessoa foi formada, e aí tudo isso acaba se misturando na cabeça desse indivíduo. E aí, quando ele vai tentar ter a vida dele, ele traz algumas respostas para a gente que não são reais, tá? Mas aqui, se a gente for usar esse modelo, a reconstrução da identidade é apoiar esse indivíduo a descobrir, né, a redescobrir quem ele é, porque ele entende que ele não é uma boa pessoa para nenhuma outra mulher, ou que ele não é uma boa pessoa, ela, né, não é uma boa pessoa para nenhum outro homem, no caso do tratamento aí feminino. Mas a gente sabe que a questão não é essa. A gente sabe que ele precisa tratar uma criança que está dentro dele ferida e que precisa ser redescoberta. Então, aqui a gente vai começar a trazer para ele essa reconstrução de identidade, tá? Superar crenças limitantes ajuda a transformar pensamentos negativos em novas perspectivas e ações positivas. Então, ainda utilizando o mesmo exemplo, ele vai dizer para você, olha, eu não tem como, todo mundo é igual, todo mundo acontece da mesma forma, começa tudo bem, daqui a pouco embola tudo, e meu relacionamento vai, quando eu vejo eu tô lá na biqueira, usando droga de novo. É assim que eles vão falar para vocês. E é aí que a gente vai começar a entender, poxa, mas por quê? Mas fala aí para mim, por que que todo relacionamento seu não tá dando certo? Aí ele vai parar ali, porque ele vai buscar um motivo. Ele vai trazer um motivo para você que não é o real. Ah, porque não dá certo, porque quando eu vou ver, a pessoa realmente já está diferente, começa tudo numa boa e depois a pessoa muda. Ah, entendi, a pessoa muda com você. E como que você percebe que a pessoa muda? Qual que era o tratamento inicial e como é que ela começa a te tratar, que você identifica aí que teve uma mudança aí no seu relacionamento? E assim você vai afunilando, sabe? A gente usa muito o funil de perguntas, que é um material bacana também no coaching, que é para isso, que é para quanto mais respostas ele te der, mais perguntas você tem para fazer para ele. E mais perguntas vão afunilar o motivo que ele te deu, e aí a gente vai chegar realmente, a gente vai chegar no real motivo. A gente falou um pouquinho disso quando a gente teve a aula de causa raiz. Eu vou trazer ela de novo para quem perdeu, já com um outro material, mas a gente vai falar muito de causa raiz, que é usar ali, às vezes, as perguntas. Quais são os porquês de tudo isso? E na dependência química, quando a gente falar de causa raiz, vocês vão entender que uma das técnicas utilizadas, que é o 5 porquê, para a identificação de causa raiz, às vezes na dependência química ele vai além. Você vai chegar na 20ª pergunta, você vai chegar na 21ª pergunta, na 30ª, e você ainda não descobriu a causa raiz, porque tá mascarado, são muitos anos, é uma vida, ou às vezes é um pré-adulto, digamos assim, né? Acabou de sair da adolescência, tá ali iniciando a vida, 20, 21, 22, mas é um pouco tempo tão conturbado que você vai fazer perguntas de um ano atrás e ele não vai lembrar, ou ele vai te falar algo que não é real. E aí você vai afunilando cada vez mais, e aí você vai chegar no real motivo, tá? Então, na parte 3 da montagem aí, lembrando que hoje vocês estão montando, né, a sua primeira reunião de coaching, a sua primeira, o seu primeiro atendimento de um interno que já está ali há algum tempo, e você resolveu que você vai fazer um atendimento de coaching com ele. Então, a resistência pode ser um pedido disfarçado de ajuda. É importante compreender os medos e crenças que a limitam. Aqui a gente começa a falar sobre os casos de resistência. Normalmente, o cara que a gente quer, ou a pessoa que a gente quer fazer um atendimento de coach, é aquele cara que ele está resistente. É aquele que a gente começou falando aqui, para quem não estava na hora que a gente entrou na reunião, a gente estava só num bate-papo aqui, é aquele cara que vai tumultuar, ele tumultua a sua reunião. Ele tumultua a sua reunião de terapeuta, como terapeuta. E aí, você fala, poxa, o que está acontecendo com esse cara? Ali você já, quando você pensa dessa forma, o que está acontecendo com aquela menina, né? O que está acontecendo com ela?
que ela está tão reativa. Quando você pensa dessa forma, você já entende que ele precisa de um coaching, ele precisa de uma reunião individual de coaching, tá? Por quê? Porque ele está cheio de crenças negativas, ele pensa e ele transcreve durante a sua reunião terapêutica que não vai adiantar, eu sou um caso perdido, isso aí já não dá mais não, já são tantos relacionamentos que eu já desisti de ter alguém na minha vida. Não sei, já são tantas internações que isso aqui é só mais uma. É assim, tá? O medo, ele tá transparecendo para você o medo, que é a dor emocional, né? A mudança, a responsabilidade que vem com a recuperação. Ontem a gente falou sobre isso e hoje a gente vou repetir isso para vocês. Mudar dói, nascer de novo dói, né? Hoje a gente estava falando sobre isso mais cedo com meu filho. O porquê que, né, a criança chora quando nasce, o porquê que todo mundo tem essa fala sobre isso. Gente, a dor do crescimento. Tem crianças que sentem dor mesmo, dor física, e a mãe não sabe por que a criança está com dor no corpo. Aí leva lá no médico, o médico examina, quem é mãe é que sabe disso, ou já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso, porque quem é mãe sempre tem alguém passou por isso. E isso realmente acontece, gente. A criança, ela tem dor de crescimento. Ela tá ali crescendo e ela começa a sentir dor. E aí a mãe vai levar no médico achando, às vezes, preocupada, porque tem crianças que sentem mais, outras sentem menos. Preocupada, e aí o médico fala, é a dor do crescimento. Dói. A criança, quando o primeiro ar entra no pulmão dela, que ela acabou de nascer, dói. E isso é comprovado cientificamente, tá? Então, a gente traz isso para uma realidade terapêutica. Por quê? Porque o cara que está lá na internação, ou que ele te procurou para um acompanhamento, ele vai trazer para você uma realidade dolorosa. E você sabe o que você vai entregar para ele? Uma outra realidade dolorosa. Porque ele vai ter que renascer, ele vai ter que reaprender a viver. E quando ele se depara com essa situação, o subconsciente dele, o espiritual dele, tudo que ele já viveu, ele entende que ele vai passar por um processo doloroso. E a questão é a escolha. Como lá atrás ele fez uma escolha. Lá atrás ele fez uma escolha de fazer o uso de uma substância que altera o seu humor. E essa substância levou ele a uma dependência. E essa dependência causou extrema dor na vida dele. E continua causando. E aí você apresenta para ele um processo dolorido. O processo de recuperação é um processo dolorido. E aí ele vai olhar para você e vai falar, mas no processo da droga, do uso da substância, eu tenho uma recompensa. E a recompensa é a droga, é o momento que eu fico zen. Mesmo que hoje eu tenha que usar mais e amanhã menos, eu fico zen. E aí, qual que é a recompensa do processo de recuperação? E aí você começa a apresentar para ele que é o bem-estar, que é a expansão do bem-estar, que é você realmente olhar para o lado e ver pessoas felizes apenas por você estar limpo. Você não deu um presente, você não deu nada, você vai ver sorriso no rosto, você vai ver brilho no olho de pessoas que estão tendo um momento de êxtase apenas porque você está limpo. E aquilo começa a realmente fazer sentido, né? E aí você também começa a trazer para a pessoa, este é o momento, né, de trazer para esse indivíduo que está reativo, no momento de coaching, a reflexão de que ele tem dois caminhos. Eu não consegui pegar o vídeo ontem com o meu irmão, mas eu vou ver se ele me manda hoje. Que essa moça, ela fala, eu não sei se ela é terapeuta, ele me mostrou muito rápido, a gente estava conversando, mas ela fala, existem dois caminhos, ou você escolhe o caminho da dor, que é permanecer no uso, e você sabe qual é o final, que você, ou é morte, ou é cadeia, enfim, porque é uma doença que vai levar a isso, ou você escolhe o caminho de uma dor que cada dia ela vai ser um pouco menor, e você vai chegar no momento que você não vai sentir mais dor e você vai renascer, você vai conseguir viver de novo sem dor, né?
Então, esse é um ponto muito importante no coaching, porque o coaching, você vai sentar ali com ele e você não vai falar isso que eu falei aqui para vocês, para o seu paciente, para o seu interno, para o indivíduo que está ali num momento de internação. Você vai levá-lo numa conversa a essa reflexão. Poxa, como é que era a sua vida quando você realmente estava no uso, para hoje você falar para mim que não adianta, que você é um caso perdido? Você sofria? Você sentia dor? Como é que era o seu pós-uso? Todo mundo sabe que, né, isso é você falando com ele. Todo mundo sabe que depois do uso vem um momento de depressão. Como é que era esse momento para você? Era dolorido? Você está levando ele para um passado, assim como a gente leva na terapia. Mas depois você vai trazer para ele e falar: e aí, você já parou para pensar em você ver pessoas em momento de êxtase porque você está limpo? Você já parou para pensar em você um mês limpo? Como é que você estaria se sentindo? Como é que estaria seu corpo a partir do momento que você conseguir ficar um mês limpo? Aqui a gente já está começando a falar para ele até mesmo de metas e fazendo com que ele raciocine e traga para você o que ele realmente pensa sobre a recuperação dele, tá? E aqui, na parte 4, a gente vai falar sobre as ferramentas, né, que vão ser utilizadas aí na sua reunião. Perguntas poderosas. Se você tivesse força para mudar uma coisa hoje, o que você mudaria? Essa pergunta que eu fiz agora há pouco aqui é uma pergunta também poderosa. Se você pudesse se ver, como é que você acha que você estaria daqui a um mês? Aí ele responde para você: tá, um mês é pouco, um mês é amanhã. Você pode falar isso para ele, porque você está levando ele a uma reflexão e você tem que guiar ele nessa reflexão. Então você vai falar para ele: tá, mas um mês é pouco, um mês pode ser amanhã. E daqui a um ano, como é que você se vê daqui a um ano sem usar, sem usar droga, sem beber? Então, são perguntas que estimulam, aqui no número 1, o autoengajamento. Por quê? Porque ele precisa entender que ele precisa ter o cérebro dele ativo para engajar ele mesmo, porque ele não vai ter isso a vida toda, ele não vai ter uma pessoa, ele não vai ter o coaching ali do lado dele, ele não vai ter o terapeuta do lado dele 24 horas por dia para engajar ele. Então, assim, ele precisa ter ciência de que em alguns momentos, ele vai ser a própria motivação, ele vai ser a motivação dele. O bem-estar dele vai ser a motivação dele. Ele vai ter que lembrar, poxa, se eu cair hoje, quantas pessoas eu vou realmente decepcionar lá atrás? E não porque a recuperação dele é para os outros, tá? Porque a gente sabe que não é. Mas no intuito de que ele realmente entenda que ele é importante. E a queda dele não vai fazer só ele sentir dor, vai fazer outras pessoas sentirem dor também, tá? E aqui é um tema muito importante porque a gente não pode jogar a responsabilidade do tratamento dele para outra pessoa, ele não pode entender dessa forma. Mas ele precisa entender o quanto é importante a recuperação dele, e não é só para ele. Mas ele precisa entender que ele é o principal alvo da recuperação, tá? E aqui a gente tem roda da vida adaptada, né? Essa roda da vida, ela é uma atividade que eu também preciso ver se eu consigo consolidar ela e mandar para vocês no grupo. E ela avalia a saúde emocional, família, espiritualidade, propósito e autocuidado, em notas de 0 a 10. Então, você vai fazer uma roda da vida adaptada e você vai levar ele a questionar: como é que está a sua saúde emocional hoje? De 0 a 10. Coloca lá no lápis, coloca lá no papel para ele. De 0 a 10. Como está a sua saúde emocional? Ele vai avaliar e ele vai falar para você que está 10. Ou que a saúde emocional dele está 5. Ou que naquele momento está 3. Você vai perguntar para ele: e a família? Como é que está o seu relacionamento família hoje? Minha família até que está tudo bem. Vamos colocar um 8. Então, ele vai colocar lá em cima para você um 8. E a sua espiritualidade? Como é que está você hoje com seu poder superior, que algumas CETs pregam, né? Já outras que têm um cunho espiritual mesmo, religioso, vão falar de Deus, já outras que são católicas, enfim. Mas como é que está a sua espiritualidade aí hoje? Ele vai falar: não está muito legal não, está no 5. Então, a gente colocou lá 3 para a saúde emocional,
a gente colocou 8 para a família, a gente colocou 5 para a espiritualidade e o propósito. Em relação aos seus propósitos com você mesmo, como é que você tá? Ah, eu tô caminhando aí num propósito de Y, Z, X, então ele tem um propósito. E aí, como é que tá de 0 a 10? Ah, tá 10 para mim. Ele colocou lá em cima no 10. E o autocuidado, você está se cuidando? Você está realmente pensando em você? Está fazendo seus afazeres? Está cuidando da sua saúde? Está cuidando da sua higiene pessoal? Como é que você está? Aí ele vai falar, não, isso aí tá legal, tá 10. Ah, então vamos marcar aqui o 10. Lembra que ele começou lá embaixo no 3, ele foi para o 8, depois ele deu 5, aí ele subiu para o 10 e terminou no 10? A gente não tem um equilíbrio aqui nessa roda da vida dele. Não está equilibrado. E ele precisa entender que a principal fonte de energia para recuperação, ou seja, para que ele não tenha uma recaída, é manter o equilíbrio. O equilíbrio nem sempre é estar igual. Então, a vida emocional dele pode estar no 5, mas se ela está no 5 e a família está lá em cima no 8, tem alguma coisa errada. Porque como que ele está emocionalmente mal, mas com a família ele está bem? Então, ele não está jogando a real com a família. E aí vem a espiritualidade também. A gente pode ter uma decadência aí, né? Uma decaída, uma queda de pontos, digamos assim, entre 8, 7, ali não vai ficar igualzinho, mas é o equilíbrio. Não pensa na balança digital, pensa naquela balança antiga, né? De dois lados. Ela nunca fica paradinha, né? Ela sempre fica ali balançando, porque ela tenta buscar o equilíbrio para te trazer qual é o peso real. Então é isso, é pensar naquela balança. Eu preciso buscar o equilíbrio, tá? E ainda na parte 4 da montagem da sua reunião, a gente vai trazer um plano de ação pessoal, estabelecendo ali com ele, naquela conversa, pequenas metas semanais. Né? É importante que ele fale o que ele sinta, que ele participe de rodas de conversa, que ele escreva sobre um medo. Então, propõe, entra com ele ali num momento onde você vai entrar num acordo, não é bem acordo a palavra, me fugiu a palavra agora, mas eu vou lembrar. Você vai conversar com ele, vocês vão entrar ali num momento de concordância, né? Porque em algum momento do seu coaching ele vai concordar com você, e ali, quando ele concordar com você, é o momento de você estabelecer com ele uma pequena meta para aquele momento que você retirou ele para aquela reunião de coaching. Eu costumo usar muito o escrever, porque o escrever, ele vai trabalhar a questão motora, porque às vezes ele está ali na clínica já há algum tempo, não pega nada para escrever, não pega nada para, né, fazer. Então, vamos escrever essa semana? Toda semana você vai escrever para mim o momento exato que você sentiu raiva. Aí ele vai escrever lá o que ele estava fazendo, o que ele sentiu e o que ele fez. Isso é uma atividade, tá? Isso é um plano, uma meta semanal para que ele possa exercer aquilo que você viu que ele precisa ainda atuar, tá? E aí a gente vai trabalhar com reflexões e encerramento. Você não precisa estar pronto para mudar, só precisa estar disposto a sentir diferente. A mudança começa dentro e pode ser treinada com apoio. Isso são frases, gente, que a gente usa durante o coaching, e eu acho bacana vocês terem esse material, anotarem, escreverem essa frase de outras formas, porque eu posso estar aqui no meio de uma reunião de coaching e falar para o meu interno, falar assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, talvez hoje você não esteja pronto para mudar, mas a partir do momento que você sentir uma pequena diferença numa conversa, ou você sentir realmente que as palavras que a gente traz para você são palavras que querem te acolher, aí você já começou a mudar e você nem vai perceber. Essa frase que está escrita aqui, que vocês estão vendo, eu acabei de falar para uma pessoa dentro de uma reunião de coach ou dentro de uma reunião terapêutica, que pode ser usada também, mas eu falei de outra forma, eu falei como se a gente estivesse ali só conversando, né? Então, assim, são coisas que a gente
tem que entender como colocar numa reunião de coaching, e a gente precisa fazer com que a gente tenha um encerramento que faça com que você tenha um fechamento com aquela pessoa que você está fazendo aquela atividade de coaching, tá? Então, validar vivências, reconheça as suas experiências e o progresso alcançado, por menor que seja. Então, aqui são as experiências que a pessoa está trazendo para você. Então, se ela trouxe para você, mas semana passada eu consegui, eu fiz isso, isso e isso. Aí você vai falar para ele, nossa, que bacana, eu reconheço, e parabéns por você ter conseguido realizar dessa forma. Eu não estou menosprezando o que você fez, apenas querendo acrescentar. Vamos acrescentar alguma coisa aí? Vamos fazer uma coisa diferente? Ali também você já consegue colocar uma meta para ele, tá? Despertar potência, acredite na capacidade de transformação e na força interior que possui. Então, aqui também, quando ele falar para você, mas eu já fiz isso aí semana passada, você vai falar para ele, mas você tem uma capacidade maior do que essa. Se você fez isso, isso, isso semana passada, eu garanto para você que se você se empenhar essa semana, você consegue, porque a sua força é maior do que o que você apresentou. Você está dizendo para ele que a força dele é maior do que o que ele apresentou, tá? E o convite à continuidade, gente. Isso aqui, para quem trabalha na área de dependência química, é muito importante, tá? Eu preciso convidar, eu preciso sempre fazer o convite para o meu interno a continuar. Então, acabou a reunião terapêutica, antes de acabar a reunião terapêutica, eu preciso lançar aí um convite de continuidade para o subconsciente dele. Gente, olha, então a gente finalizou, mas eu espero que todos vocês estejam aqui comigo amanhã, mas não só estejam aqui comigo amanhã, mas que daqui até amanhã vocês continuem pensando no que nós conversamos hoje, tragam outras ideias, tragam quais são os medos, não tenham medo de falar na reunião, isso aqui falando dentro de uma reunião terapêutica, tá? Então, o convite à continuidade, ele não é só dizer para o seu paciente, olha, a gente se vê na próxima sessão, não esqueça das coisas que a gente conversou, é importante que você coloque em prática. Não, é chamar ele, falar, olha, por hoje a gente então encerrou, mas amanhã a gente vai ter uma nova reunião, ou tal dia a gente vai ter uma nova sessão, eu espero que você tenha entendido exatamente o foco do nosso trabalho hoje, e que você consiga colocar isso em prática até que a gente se reencontre novamente. E aí eu estou dando para ele um convite, né, de continuidade, tá? Aqui a gente tem roda de palavras. O que você leva de mais importante da reunião de hoje ou da aula de hoje? Então, é exatamente isso. Antes da gente finalizar, antes da gente fazer aqui o convite até, ou depois, não tem problema aqui a ordem, mas a gente vai colocar um momento para que ele fale, para que ele dê o resumo da conversa. Entendeu o que a gente conversou hoje? Faz um resumo para mim. Ou então só pergunta para ele, tem algo que a gente falou hoje que você entenda que é importante para você? E aí deixa ele falar para você, tá? Não esqueça que a gente sempre vai dar as perguntas e não as respostas, tá bom? Aqui a gente fala sobre recursos complementares, né? Continue sua jornada de autodescoberta e fortalecimento com os materiais. O que são esses materiais, gente? Eu pretendo, tá? Esse aqui eu confesso para vocês que ainda não está preparado. Um guia prático aqui. A ficha de acompanhamento semanal. A ficha de acompanhamento semanal, ela é justamente para que você, fiz um coaching com ele hoje, vou acompanhar como ele vai reagir durante a semana. Semana que vem, ou eu vou fazer outro coaching, ou eu vou só aplicar um feedback em relação ao coaching que eu apliquei. Por quê? Porque às vezes você aplica um coaching numa semana, e aí você vê uma mudança de comportamento extrema, né? E aqui está o diferencial do coaching e feedback para a dependência química.
A partir do momento que ele apresentou bons resultados, ou que ele começou a se portar de uma outra forma, mediante a sua reunião, o seu momento ali de coaching com ele, não façam um feedback positivo apenas como feedback positivo uma semana depois. Por quê? Porque na dependência química, o dependente químico, ele tem uma extrema dificuldade em relação a elogios, tá? Não é só em relação a elogios, mas é em relação a tudo tá dando certo, tudo tá dando certo, ou ele vai criar uma ansiedade de que algo vai dar errado, e aí ele acaba caindo numa recaída também, ou ele vai realmente pegar aquilo que você falou para ele, e ele vai inflar o ego de tal forma que ele pode até mesmo usar isso dizendo que ele já está bom e que ele pode abandonar o tratamento. E muitas das vezes eles até falam, tá, mas o meu terapeuta disse que eu tô bom. Então, aqui, muito cuidado. A ficha de acompanhamento semanal, registre suas metas e progressos pessoais para manter o foco. Então, aqui a gente vai colocar, né, para essa pessoa quais são as metas, o que a gente conversou ali no coach. Na semana seguinte, a gente vai colocar ali se ele evoluiu, se teve evolução, se não teve evolução, se eu vou aplicar um novo coaching ou se eu vou fazer um feedback positivo. Se eu for fazer um feedback positivo, eu vou parabenizá-lo sim, eu vou chamar ele, vou dizer, olha, na visita que teve essa semana, eu percebi que você conseguiu ter uma conversa, né, de uma forma bem pacífica com o seu visitante, foi muito bacana, o momento que a gente esteve junto, que eu estive junto com você e sua visita, eu gostaria de te parabenizar, porque realmente você se portou de uma forma diferente, e agora a gente precisa entrar num caminho de constância, porque isso que você fez é maravilhoso, faz parte do seu processo, mas se você não tiver o controle, se você não tiver as emoções centradas, isso pode se perder. Então, eu quero te ajudar a manter o que eu vi, que é o primeiro passo de um caminho certo, eu quero te ajudar a manter daqui para frente, tá? Pode contar comigo. Então, aqui, o que a gente fez? A gente trouxe ele para a realidade, parabenizou, disse para ele que tudo bem, que tá ótimo o que ele fez, mas olha, tô aqui para te ajudar, porque a gente precisa manter, tá bom? Não é só isso que você fez, não. A gente precisa manter ali o que aconteceu. E também falei para ele aqui nas entrelinhas, né, que a gente disse, mas de uma forma muito real, sobre o uso da inteligência emocional. Disse para ele que precisa manter as emoções ali para ele poder manter aquilo que ele demonstrou, tá? Frases motivacionais impressas são inspirações diárias para nutrir força interior. Então, dentro de clínica, quando eu atuo, eu gosto muito, sim, de usar. Gilberto está entrando. Eu gosto muito de usar frases, né, durante o meu atendimento, seja no individual, ou seja em grupo, ou até mesmo quando a gente está na sala ali de reunião em grupo, eu gosto de colocar algumas frases impressas, né, em alguns cantos, assim, em alguns momentos, alguns deles pegam, leem, e a gente quebra um pouco o gelo ali do motivo do tema, né, da reunião, porque às vezes acaba ficando um pouco pesado. Então, eu gosto muito de usar frases motivacionais impressas, tá? E aqui, indicação de leitura, gente. A indicação de leitura, ela serve tanto para nós, que somos, né, coaches, e que vamos atuar como coaches no momento da reunião, ou para o nosso próprio aluno, tá? Para o nosso próprio interno. Olha, coaching para recomeços é um tema maravilhoso para que você tenha impresso, para que você empreste para um interno fazer a leitura ali à noite, nos momentos antes de dormir, porque vai ficar sempre ativo nele justamente a questão de que ele está recomeçando, tá? De que ele está recomeçando e de que ele vai ali precisar de tudo aquilo que ele está tendo apoio, tanto de material quanto de fala, para que ele realmente possa recomeçar, tá? Então, esse é o nosso material de hoje,
eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir, eu vou mandar lá no grupo, tá? O material que fala sobre inteligência emocional, que vai ser um dos cursos que a gente vai ministrar. Para quem não vai fazer, apesar de que vai ser bem acessível, pode pesquisar, porque tem muito material hoje na internet falando sobre inteligência emocional, e a inteligência emocional em si, ela não tem um fluxo, né, falar assim, olha, o coaching para tratamento na dependência química é aplicado assim, como a gente está falando aqui no nosso curso. A inteligência emocional, ela é única. A inteligência emocional, ela é exatamente como a pessoa deve se portar mediante uma situação, independente se é uma situação de dependência química, independente se é uma situação de problema familiar, independente se é uma situação de dependência emocional ou se é uma situação de depressão. A inteligência emocional, ela tem um padrão a ser seguido por todos nós, tá? Existem sim algumas diferenças, algumas técnicas que são utilizadas em situações A, B ou C, tá bom? Então, eu mostro para vocês o material lá e como vai ser a dinâmica dessa aula sobre inteligência emocional na dependência química, mas eu queria saber sobre a aula de hoje, se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem algo que vocês queiram comentar ou algo que vocês queiram falar sobre ou tirar dúvidas sobre. Para mim tá tranquilo. Eu fiz o trabalho, né? E é bom fazer porque aí eu comecei a fazer, falei, nossa, é tudo que a professora falou. Uhum. Essas tarefas é muito interessante, ajuda bastante, eu gosto. Isso, então continue realmente colocando em prática, né? Esse material de hoje, se você seguir as etapas dele e você imaginar estar atendendo uma pessoa, você pode até escolher um outro tema para fugir um pouco da questão dependência química e entender o contexto coaching, tá? Você pode, vou atender alguém que tenha um problema de depressão, ou alguém que tenha, queira evoluir em alguma outra coisa. Coloca lá em cima o perfil do seu paciente, o perfil do seu interno, no caso, né, quem optar pela dependência química mesmo, e aí embaixo você coloca parte 1, que é a primeira parte da sua do seu atendimento de coaching. O que você vai fazer na parte 1? Lê lá o slide e monta como realmente é o mais importante, gente, para nós é o treino. É claro que a técnica, a prática, ela vem com o executar, mas quando a gente tem ali na mente o que quando você vê na prática, você consegue executar muito mais fácil, tá? Então, peguem aí o material de hoje, montem um atendimento, isso é muito bom para vocês, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Certo, gente. Até explicando para vocês, a gente ficou de usar a apostila hoje, mas eu precisava mostrar esse material ainda para vocês, que ainda era um complemento, né, sobre a montagem. E amanhã, sim, a gente vai entrar no tema da apostila. E aí não vai ter slide, tá? Eu vou colocar a apostila para a gente ir colocando os tópicos principais que eu preciso passar para vocês. E aí, na quarta-feira, a gente entra novamente com aulas com slide, falando sobre alguns outros temas, que é a escutativa, que eu falei para vocês, falando sobre causa raiz, e para a gente poder finalizar aí, conseguindo montar exatamente uma reunião de coaching, tá bom? Ok. Eu vou fazer como ontem, tá? Oi, Leandro, você ia falar? Não, só falei ok. Certo. Eu vou fazer como ontem, só não vou conseguir fazer agora já. Deixa eu ver se eu já consigo fazer enquanto a gente está aqui, porque aí vocês já me dão um ok se o material abriu para vocês. Deixa eu colocar lá no grupo. Agora, a nossa reunião mesmo, a gravada, que eu mando no link do YouTube, ontem eu fiquei até assustada. Eu falei, eu não acredito que eu não vou conseguir liberar a reunião. Mas demora um pouquinho mesmo, tá? É que como a gente faz a reunião, eu acho que o YouTube ele deve recalcular ou ele deve fazer algum tipo de avaliação para liberar o link.
e aí depois ele já libera para eu conseguir mandar a aula, tá? Então, se demorar um pouquinho, o link da aula gravada é por conta disso, mas assim que eu recebo, eu já mando para vocês, tá bom? Deixa só eu conseguir aqui mandar a aula de hoje, o material. Ó, o material eu já consegui mandar, igual a gente conseguiu ontem, tá? Então, já consegui liberar o material da aula de hoje no grupo. E aí, agora eu fico de mandar para vocês só a aula mesmo, tá bom? E amanhã eu vou usar a apostila. Então, amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, às 5, para a gente poder ver alguns tópicos da apostila, tá bom? Tá. O professor, a apostila é aquela desde aquele tempo, né? Isso, é a Ah, tá. mesma. Ah, A mesmo. apostila é aquela, tá? Eu vou Ok. até colocar lá no grupo lá de novo, para quem chegou agora talvez não tenha acesso, mas eu vou colocar lá de novo, tá bom? Ok. Então, pessoal, uma ótima noite para vocês. Muito obrigada por hoje, tá bom? A gente acaba encerrando mais cedo, realmente, porque ele não é tão extenso esse tema. E eu acredito que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, não, né, a gente não teve nenhum diálogo durante a aula, então acaba sendo mais rápido, tá bom? A gente sempre deixa uns minutinhos para vocês fazerem perguntas ou algo do tipo, mas se surgir alguma dúvida durante o processo, não fiquem aí com receio, tá? Podem me mandar perguntas no WhatsApp, que a gente vai conversando e se falando. Gilberto, você chegou depois, mas aí você assiste a aula de hoje, que vai ser disponibilizada, tá bom? E aí, qualquer dúvida, você vai me perguntando lá no WhatsApp. Boa noite, pessoal. Hoje eu cobri um cozinheiro. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Tá Fica bom. com Deus. Boa Mas eu noite. vejo. Ontem eu assisti 3 vezes a aula. Ai, que maravilha. Eu vou mandar, então, tá bom? Aí você assiste a de Obrigado. hoje também. E eu durmo assistindo, escutando. Tá Obrigado, fica com certo. Deus. Obrigado. Amém. Essas aulas elas ficam disponibilizadas no YouTube? Isso, Júnior. A gente finaliza aqui, né? E aí eu mando no grupo Aham, do curso, eu mando o link do YouTube. sim, Você já está no nosso grupo? certo. Qual grupo É o seria? grupo de coaching. Oficial Coaching para Superação e Independência Ah, sim. Química. Você está nesse grupo? Oficial Conte para Superação e Independência Química. Isso. Não, parece que não. Eu estou no grupo da FENATED, no caso, né? Eu entrei por ali. Ah, você está no grupo da FENATED? Sim, foi por ali que eu entrei. Deixa eu ver aqui. Foi por ali. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link. Oficial Conte. Não, eu estou no Oficial Conte, sim. Ah, então sim. é lá. É lá mesmo, tá? Tá, sim. Tá. Lá Tá mesmo abrindo eu aqui mando. o material. Isso, aí lá mesmo depois eu mando a aula gravada. Esse é só o mesmo material que eu usei aqui na aula, que são os PPTs, que são os slides, tá? E aí Sim. depois eu mando a aula gravada lá, tá bom? Ok. Então tá bom, pessoal. Uma ótima noite para vocês, bom trabalho aí para quem ainda está na clínica e bom descanso para quem está em casa. Obrigada, professora. Até amanhã, se Deus quiser. Deus Até. abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.